continuar falando um pouquinho aqui dessa situação, esse impasse aí envolvendo o decreto estadual, o que o município pode, até onde o município pode ir. Como eu disse no começo do programa, Araçatuba insistiu, abriu o comércio contrariando as normas do decreto estadual e o resultado é que o prefeito lá, o Dilador Borges, virou alvo de uma ação civil pública para fechar tudo de novo. E também parece que em Araras e outros municípios do estado que também desrespeitaram o decreto viraram alvo do Ministério Público. E sobre isso a gente volta a conversar com o promotor de justiça, Carlos Romani, que é quem tem acompanhado as ações do poder público aqui em Rio Preto. Doutor Romani está aqui no Skype comigo, doutor. Oi, boa tarde a todos nós que estão, a todos vocês que estão nos ouvindo. Doutor, vamos lá então já no pique, se a prefeitura determinar por decreto a abertura de salões, etc., o que pode acontecer? Vai acontecer a mesma coisa do que você já mencionou desses municípios agora há pouco e já incluo o que acabou de sair, que é o município de Guarujá, isso já no Tribunal de Justiça, que suspendeu o decreto do prefeito do Guarujá, que permitia a abertura de salões de beleza, de cabeleireiros, etc., de academias. Então, portanto, é a primeira decisão do Tribunal de Justiça, não dos juízes locais que suspenderam esses decretos, mas do Tribunal de Justiça, já envolvendo esse novo decreto do governador. Se aqui em Rio Preto for desrespeitado esse decreto, já que nós temos fases a serem cumpridas, com certeza a mesma medida será adotada pelo Procurador-Geral de Justiça, promovendo uma DIN perante o tribunal para suspender eventual decreto decreto municipal que desrespeite o decreto estadual. Nós temos que entender que nós temos fases a serem cumpridas. Houve uma flexibilização que não é total, ela é gradual, ela vai ser por etapas. E essas etapas têm que ser cumpridas desde que os municípios e as regiões aonde eles pertencem, nas DRS, possam cumprir alguns requisitos legais, como número de leitos, né? Como evolução da pandemia dentro do próprio município, a questão do respeito ao isolamento social, porque uma das condições que a gente possa passar de fase é que a gente tenha um isolamento menor que 50%, aliás, maior que 50%, maior que 50%, por exemplo. Então, se a gente flexibilizar, como os prefeitos estão entendendo que tem a liberdade para fazer isso, isso não existe. Não existe liberdade hoje para os prefeitos. O que existe dentro da fase, por exemplo, laranja de São José do Rio Preto, o prefeito pode fazer isso, isso e aquilo, como está no anexo 3 do decreto. Ele não pode ultrapassar isso, é como você passar um sinal vermelho. Se você passar um sinal vermelho, ou você tromba com alguém, ou você mata alguma pessoa que está atravessando a faixa, entendeu? Ou você provoca um acidente, é a mesma coisa. Ou, na melhor das hipóteses, é multado, né, doutor? Sim, doutor, deixa eu falar para o senhor, então é isso que tem que ficar claro para esses profissionais, que não depende, então, da prefeitura e muito menos aqui da Câmara, porque a gente vê, o pessoal vem cobrar vereador aqui, quer dizer, e os vereadores se sensibilizam, a gente sabe que o vereador é o mais próximo ali da comunidade e eles ficam numa situação complicada. Então, o que tem que ficar claro é isso, não tem o que fazer, tem que esperar o Estado. Sim, porque existem critérios que foram adotados, se esses critérios não foram aleatórios, não foram critérios para fechar determinado comércio em razão disso ou daquilo. Não se elegeu, por exemplo, salões de beleza, não se elegeu, por exemplo, as academias, como as últimas a serem reabertas. E sim, tudo isso foi fundamentado em critérios técnicos científicos, em critérios médicos. Isso tudo foi observado nos outros países onde houve a flexibilização que está acontecendo agora de forma gradual no Brasil. O que aconteceu lá?
E lá também existem cabeleireiros, lá existem salões de beleza, lá existem academias também. E o que se avaliou lá fora, quando houve uma flexibilização gradual, quando que seriam esse tipo de comércio reaberto? Da mesma forma que foi avaliada as escolas. Como a gente pode liberar hoje uma escola e as crianças voltarem a ela, as escolas, certo? Sendo que haverá um grande aumento da incidência da Covid, porque as crianças vão manter contato com os professores, com os servidores, com as outras crianças e vão trazer para casa, onde residem seus pais, ou seus avós, ou seus tios, ou com eles mantenham contato, vão trazer a doença. Fora isso, se você perceber, hoje, qualquer maternidade ou qualquer hospital da criança, como o daqui de Rio Preto, está vazio de doenças, de criança, porque as crianças não estão na escola, é onde elas pegam gripe, onde elas pegam sarampo, onde elas pegam os outros tipos de doença. Como você pode perceber, como elas não estão frequentando a escola, não tem nenhuma criança internada doente com doenças mais graves respiratórias no Hospital da Criança aqui em Rio Preto. Então, o que acontece? Tudo isso é analisado, não é uma questão aleatória, não vamos fechar as academias porque a gente quer fechar a academia, porque um governo quer, o outro não quer, você está entendendo? Porque se baixou um decreto recentemente pelo governo federal, sem qualquer fundamento, baixou por baixar, sendo que agora, com o decreto estadual, existem fundamentos técnicos, fundamentos científicos, e não adianta falar, por exemplo, que vai se tomar todas as cautelas, que vai pessoas usarem máscaras na academia, que vão limpar todos os equipamentos. Isso já foi estudado em outros países e não deu certo, entendeu? Então, são questões que a gente está trazendo para o Brasil, está trazendo para na nossa cidade ou nosso estado, o que foi aplicado lá fora e que deu certo. A gente não quer errar. Já viu ontem o que aconteceu? Abriu o comércio, todo mundo achou que já era Natal. Já estavam todo mundo, como se fosse no Natal ou véspera de Natal, fazendo compras, certo? São situações que levam ao aumento da pandemia. Então, se você quer ir ao comércio, vai estritamente se for necessário. Não vai lá para verificar se tem uma roupa nova naquela loja. Não que eu não queira que o comerciante venda, mas vai ter um tempo para isso. Quando a gente passar o pico da pandemia, você vai ter tempo para ir lá na loja, verificar o sapato da moda que saiu. Mas mesmo assim, você vai comprar um sapato da moda, você vai aonde? Você não pode ir em restaurante, você não pode ir em lugar nenhum. Então, portanto, é incompreensível que as pessoas saiam assim, porque, na verdade, nós ainda estamos sob quarentena. O decreto estadual é claro, a quarentena foi prorrogada até dia 15 de junho. Então, portanto, o que deve prevalecer hoje é nosso isolamento social. E o senhor falou aí do pessoal, parecia Natal, o secretário de Saúde estava visivelmente ali preocupado, irritado na coletiva. Ele falou que estava estarrecido com o comportamento das pessoas nesse primeiro dia. Ele falou, gente, a gente vai ver o resultado disso daqui 15 dias. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né, doutor? Sim, é claro. Não só o secretário está estarrecido, eu também estou, certo? E creio eu que todo mundo que está engajado no bem da saúde pública, no bem da saúde da coletividade, viu aquilo como uma situação muito péssima, muito ruim para o trabalho que a gente tem realizado todo esse período, todo esse tempo. Nós estamos, e o secretário municipal da saúde, o comitê gestor de Rio Preto, o prefeito municipal, a promotoria de justiça, está engajado em defender a coletividade, em defender a saúde pública. Lógico, não dá para fazer a omelete sem quebrar os ovos. Existem situações que estão sendo, em tese, prejudicadas, mas, você está entendendo? Para que a gente possa proteger a população, nós temos que adotar meios e caminhos que são esses que estão sendo adotados. Não existe
Por exemplo, existem outros países que reabriram a sua economia e voltaram, e retroagiram, É e até, retrocederam. é até Você o está que eu ia entendendo? falar, né, Por doutor? quê? Que a população precisa entender, porque se sair todo mundo e a situação piorar a ponto de colapsar ou ameaçar a sanidade do sistema de saúde, o remédio vai ser pior, né? Aí pode vir um lockdown aí, fechar tudo mesmo e aí proibir mesmo de sair de casa e a quarentena imposta. Sim, nós vamos retroceder, vamos voltar ao zero, vamos ter mais 70 e poucos dias de isolamento social sem a perspectiva de nova reabertura. Veja, você e quem nos está assistindo, uma cidade aqui próxima, a 80 quilômetros daqui, abriu o comércio livremente quando todo mundo estava fechado nos dias que antecederam o Dia das Mães, achando que estava fazendo um ótimo negócio para o comércio. Agora, o que aconteceu? Foi tudo fechado, nem na faixa vermelha ele está. Quer dizer, vermelha, né? Vermelho. É Então, Votuporanga, né? O portanto, doutor não falou aí, mas é Votuporanga. Inclusive, Votuporanga acho que está com 80% ou 85% 90% da UTI na capacidade. São 10 vagas Votuporanga, 9 ocupadas, tem uma vaga sobrando e Votuporanga atinge toda aquela microrregião ali, Valentim Gentil, etc. E então a situação é complicada em Votuporanga. e para arrematar o que você está dizendo, olha as consequências que advirão com aquele ato e se outros prefeitos reabrirem e resolverem mudar de fase. As pessoas, os doentes de Votuporanga, poderão vir para São José do Rio Preto, poderão ir para Barretos, mais próximos daqui, né? E você poderia, talvez tenham que ir a Jales, por exemplo, que também já está quase sobrecarregada. Então, não adianta você tomar aqui, por exemplo, em Rio Preto, exigir que o prefeito abra, você está entendendo? Porque nós temos que ver um contexto regional, a DRS, a região toda, a toda tem que ser avaliada, porque se reabrir o comércio, flexibilizar de forma total, nós não vamos ter condições de atender todos os moradores da nossa DRS, que compreende 102 municípios, Rio Preto, mais 101 municípios. E todos vão desaguar, em tese, aqui no Hospital de Base, que é o maior hospital regional, um dos maiores do Brasil. Você está entendendo? Por exemplo, a UTI do Hospital de Base tem mais leitos do que, salvo engano, 20 estados brasileiros. 20 estados. Mas isso é o quê? Isso compreende o quê? Uma grande massa da população que mora em torno de São José do Rio Preto. Não é só Rio Preto, né, doutor? Não é só Rio Preto. Nós temos lá no Hospital de Base, porque nós estamos encaixados também lá dentro, certo? Um limite de vagas para serem atendidos os riopretenses. Ora, se a população de Rio Preto não tiver acesso às vagas que tem no Hospital de Base, nós vamos ter que ir para a Santa Casa, vamos ter que ir para o Hospital de Campanha e tudo mais. Então, portanto, nós temos que pensar que nós estamos flexibilizando, o governo do Estado, o município está flexibilizando gradualmente. Ninguém toma um antibiótico que é para tomar em 7 dias, você toma todos os comprimidos num dia só, você vai morrer. É o que está acontecendo com a gente. Nós temos que tomar um antibiótico uma semana para ele fazer efeito. Nós temos que passar uma fase para ir para outra fase. Não adianta a gente tomar todo o antibiótico que a gente tem que tomar num dia, a gente vai morrer. É o que está acontecendo hoje, se você pensar em São José do Rio Preto. Todo mundo quer o quê? Que seja flexibilizado o comércio. Muitos querem que o comércio seja livre, com mais horas, com 10 horas, com 12 horas, com 24 horas, né? Certo? Ou seja, open comércio, não é open bar. Então, isso vai o quê? Vai trazer grandes prejuízos para nós mesmos, para a nossa sociedade, para a saúde pública. Tá certo, doutor. E só para a gente finalizar, acho que o que o pessoal tem que entender é que falar Rio Preto tá bom, tem só 20 riopretenses internados, só que é o que o doutor Romani falou, a gente computa toda uma região, então é uma população de quase 2 milhões aí, 1,5 milhão de pessoas que tem a DRS 16 aqui de Rio Preto como referência, é aí
que as únicas UTIs da região são aqui. Então, são 100 UTIs para quase 2 milhões de pessoas, e é aí que o cálculo esbarra. Se fosse só Rio Preto, certamente a gente estaria numa situação muito melhor nos critérios. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Um abraço para você e para os nossos telespectadores. Maravilha. Está aí o doutor Romani acompanhando todas as ações do poder público, e ele já deixou claro, não adianta o prefeito abrir por conta própria, abrir o que ele quiser, seja bar, academia, salão, porque o Ministério Público vai questionar na Justiça.